A população me caçou achando que eu era lobisomem. Eles gritavam meu nome como se fosse uma maldição. Corri com o coração batendo no ouvido, sentindo o bafo quente dos cachorros e o ódio do povo atrás de mim. Não porque eu tivesse feito algo, mas porque, para eles, eu era um monstro. Uma multidão com pau, faca e lanterna, gritando que eu era o lobisomem. E o pior, ninguém queria saber da verdade. Só queriam alguém para culpar, alguém para queimar. Eu me escondi no mato, com o corpo arranhado e os olhos cheios de medo. E ali eu entendi, não era o lobisomem que assustava aquela cidade, era o pânico. Quando eu ouvi o primeiro grito, entendi na hora, era para mim. Não precisei olhar para trás, nem pensar duas vezes. Corri. O chão de terra seca levantava poeira sob meus pés descalços. O mato alto roçava minhas pernas como se tentasse me agarrar. No ar, só o som do meu fôlego disparado, misturado com os gritos vindos da vila, gritos que não carregavam meu nome, mas um julgamento. É ele, é o bicho, é o lobisomem, berrou uma voz masculina, forte, com raiva escorrendo nas palavras. E, de repente, não era mais uma, nem duas vozes. Era um coro, um rugido de povo em fúria. Ouvi o tilintar das facas batendo umas nas outras. Ouvi os latidos dos cachorros soltos, uivando como se estivessem possuídos. Ouvi os estalos dos galhos quebrando sob os pés apressados de homens e mulheres, todos atrás de um só objetivo: me pegar. Não porque eu fosse culpado, mas porque, na cabeça deles, eu já estava condenado. Meu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. E quanto mais eu corria, mais a escuridão da mata me engolia. Não havia lua naquela noite, só um céu turvo, carregado, escondendo tudo que podia me ajudar. E mesmo assim, eu seguia. Era isso ou morrer. Num momento de distração, tropecei numa raiz e fui com tudo ao chão. A dor do impacto estalou nos meus ombros e o joelho arranhou feio. O gosto de sangue subiu à boca quando mordi a língua na queda, mas não teve tempo para dor. Me joguei de volta para frente, me arrastei por entre as pedras e rastejei até um grupo de moitas densas. Ali, debaixo do escuro grosso das folhas, respirei fundo, tentando calar o peito que insistia em fazer barulho. Eles ainda estavam longe, mas vinham. As vozes agora estavam misturadas, umas nervosas, outras quase em transe. Era como se aquela gente tivesse esquecido quem eram. Só existia a ideia do monstro. E eu, no meio disso, era só o bode expiatório. A lembrança do começo de tudo me bateu de repente. A primeira vez que alguém falou de lobisomem foi depois que o bode de Zé Bicudo apareceu com as tripas para fora, numa manhã de segunda-feira. A vila ficou alvoroçada. Teve reza na igreja, benzeção na feira e conversa fiada na calçada. Mas ali ainda era só medo, só especulação. Depois foi o porco da dona Adélia. Depois o bezerro do compadre João. A cada bicho morto, mais a lenda crescia. E como é que o povo explica o que não entende? Com lenda, com medo, com inimigo inventado. E aí começaram a procurar um rosto para o monstro, um culpado. E quem era eu? Um cabra sozinho, calado, que andava mais na mata do que na vila. Vivia na minha casa de barro, nos fundos do sítio velho do meu finado pai. Não tinha mulher, nem amigo, nem vizinho que me defendesse. Estava tudo pronto para ser eu. Ele mexe com coisa errada, disse um dia, na bodega. Eu vi ele com sangue no braço, voltando da mata, disse outro. Dizem que a mãe dele já via coisa, cochichou uma beata. A justiça ali não vinha de juiz, nem de delegado. Vinha do burburinho, do ouvi dizer. E quando o medo toma conta, a lógica foge. Respirei fundo ali, no mato, tentando entender o que fazer. As vozes vinham mais perto, cada vez mais perto. Procura aí que ele não foi longe. Espalha! Ele deve estar agachado no mato. Quando eu achar, eu corto a cabeça dele fora. Fechei os olhos. Senti a quentura do meu corpo tentando se esconder do frio da noite. De repente, ouvi passos bem próximos.
Um galho quebrou a menos de 2 metros de onde eu estava. Segurei o ar. Podia ouvir até o rangido da botina pisando nas folhas secas. Tem rastro aqui, olha. Sangue no chão. Sangue? Tem, sim. Mas pode ser bicho. Não. Ele tá ferido. Eu senti o cheiro. Fiquei em choque. Era o Tião. Conhecia aquele tom de certeza doentia que ele usava. Ele sempre quis me pegar em alguma coisa. Desde menino, tinha raiva de mim. E agora, estava com a faca na mão e a desculpa pronta. Mas foi aí que uma voz feminina, mais afastada, gritou: Tião, achei um pano com sangue aqui pro outro lado. Ele hesitou. Já vou, respondeu. Os passos dele se afastaram. Devagar. Os sons começaram a se espalhar em outras direções. O coração ainda martelava no peito. Mas eu sabia, aquele era meu único momento. Me arrastei como cobra por entre o mato, até encontrar uma parte mais rasa com areia fina. Ali, corri curvado, me escondendo atrás de pedras e troncos caídos. Voltei a correr com toda a força, sentindo o corte do vento na cara e o latejar da ferida no joelho. A estrada que levava para o açude era escura, mas tinha mais cobertura. As árvores ali eram densas, antigas, com raízes expostas como braços de defunto. Me joguei atrás de uma delas e esperei. A perna tremia, a mão suava, e o peito gritava sem fazer som. Uma lembrança me bateu ali, do nada. Meu pai, ainda vivo, sentado na beira da rede me dizendo: quando o povo resolve te odiar, não precisa nem de prova, só precisa de coragem para apontar o dedo. Eu não entendia aquilo quando era menino, mas agora eu entendia mais do que queria. Atrás de mim, a vila ardia em ódio, um ódio que não precisava de verdade, só precisava de um corpo para queimar. E naquela hora, no escuro, ferido, sozinho, eu entendi. Não era o lobisomem que assustava aquela cidade. Era o pânico. O mato tinha um cheiro forte de terra molhada, mesmo sem ter chovido. Era como se a natureza soubesse do que estava acontecendo naquela noite e suasse medo também. Eu estava encolhido entre 2 pedras cobertas de limo. O corpo todo dolorido da queda e dos galhos que me cortaram quando passei feito um desesperado. O joelho ainda latejava. A ferida aberta cuspia sangue devagar. Mas eu segurava o grito na garganta como se fosse pecado soltar qualquer som. Só o silêncio me protegia agora. Ali no escuro, só com o som da minha respiração controlada, percebi como o medo muda a gente. Eu nunca tinha sentido aquilo. Nem quando fui deixado sozinho pela primeira vez. Nem quando vi meu pai morrer de febre sem ninguém para ajudar. Aquilo era diferente. Era um medo que não vinha só do que poderia acontecer, mas do que já estava acontecendo. Um medo que vinha do povo. E quando eu digo o povo, não estou falando de bicho-papão, nem de coisa inventada. Estou falando de gente de verdade, que ontem mesmo me deu bom dia na feira, que já pegou emprestado minha enxada, que uma vez me chamou para comer cuscuz com ovo. Agora eram esses mesmos que estavam me caçando como se eu fosse bicho ruim. E de certa forma, para eles, eu já era. As vozes continuavam espalhadas pela mata, algumas mais próximas, outras ecoando de longe, mas o barulho crescia e diminuía como se fossem ondas. Eu comecei a perceber os padrões. Eles estavam cercando, tentando fechar um raio em volta de onde achavam que eu estava, e acertaram. Eu estava ali no meio. Um cachorro latiu mais perto e meu corpo inteiro se enrijeceu. Reconheci aquele latido. Era o Curió, o cão do Tião, o mesmo que já tinha me farejado uma vez quando eu entrei no sítio dele por engano. Um bicho bruto, treinado para caça e fiel ao dono feito alma gêmea. Curió latiu de novo, mais alto, e logo ouvi a voz do Tião. Aqui, Curió, vamos, meu velho, cheira esse mato aí, ache esse desgraçado. Segurei o fôlego com tanta força que minha cabeça girou. Os passos dele estavam a poucos metros. Ouvi o farfalhar das folhas sendo empurradas, o som seco das botas pisando na terra e o bafo do cachorro.
Aquilo era como estar enterrado vivo. Qualquer movimento podia ser o fim. Mas aí, de novo, uma voz mais ao fundo gritou: Tião, porra, vem cá ver isso aqui. Tem pelo e sangue lá perto da cerca do Miguel. Ele xingou baixinho e se afastou, puxando o cachorro. Os passos sumiram devagar. Meus músculos relaxaram aos poucos, mas o frio no estômago ficou. Eu me arrastei devagar, empurrando o corpo pela terra como se fosse cobra. Cheguei até um tronco oco e me enfiei dentro dele. Era apertado, úmido e fedia a bicho morto, mas era o único lugar seguro por agora. Ali dentro, a escuridão era absoluta. E foi ali, no meio da podridão, escondido como um rato, que eu comecei a pensar: como foi que tudo chegou nesse ponto? Era só lembrar. A vila nunca foi um lugar fácil. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. As fofocas correm mais rápido que vento. Mas até então, eu era só o estranho. O cabra calado que vivia afastado. Desde que meu pai morreu, fiquei com a casinha no fundo do sítio e com a desconfiança dos vizinhos. Começou com cochicho. Gente dizendo que eu andava demais pela mata. Depois veio a desgraça dos animais mortos. Quando o povo não entende, inventa. Um falou em jaguatirica, outro em urso. Teve até um doido que falou em Satanás. Mas aí veio a velha Maria do Carmo, que botou no mundo 7 filhos e reza 10 terços por dia. E disse: isso é coisa de lobisomem. Tá claro feito o sol. Eu já vi esse tipo de coisa antes, no tempo do meu pai. Pronto, bastou. As palavras dela viraram verdade instantânea, e como toda lenda precisa de um rosto, eu fui o escolhido. As crianças começaram a correr de mim, as mulheres a me evitar no mercado, os homens a me encarar com desconfiança. Um dia, depois da missa, escutei uma conversa baixa entre 2 beatas. Ele é diferente, nunca casou, nunca teve mulher, vive no meio do mato. E aquele facão dele sempre sujo de sangue. Pois é, e se for ele? Não adiantava tentar explicar que o sangue era de tatu, de galinha, de caça para o meu sustento. Não adiantava dizer que eu andava no mato porque era a única paz que eu conhecia. O povo já tinha feito o julgamento. Só faltava a sentença. Na semana passada, alguém riscou uma cruz com carvão na porta da minha casa. Depois, jogaram pedra no telhado de madrugada. Eu sabia que era aviso. Só não sabia que ia vir tão rápido. Hoje, quando voltei da mata com o facão e o braço sujo de sangue, a confusão começou. A mulher do padeiro viu, gritou. Disse que eu estava com o olho brilhando, que minha boca tremia, que eu estava diferente. É hoje, gritou ela. Hoje é lua cheia. A palavra se espalhou como fogo em capim seco. Em minutos, a vila estava reunida, sedenta. Armaram a caçada. E agora aqui estou eu, dentro de um tronco podre, sendo farejado como um porco na beira do matadouro. O tempo passou devagar. Os sons começaram a se afastar de novo, como se estivessem tentando outro ponto da mata. Aproveitei. Saí do esconderijo e segui rastejando por uma trilha que levava a uma parte mais densa da floresta. Conhecia bem ali. Era onde eu costumava buscar lenha. Sabia que tinha um córrego mais à frente. Se eu chegasse lá, poderia lavar o sangue do corpo, despistar o rastro. As pernas doíam, o joelho sangrava. A respiração já era só um fiapo. Mas segui. Cheguei ao córrego quase caindo. Me joguei na água sem pensar 2 vezes. O frio bateu com força. Mas a sensação de limpar aquele sangue foi como renascer. Fiquei ali uns minutos, deixando a água carregar a sujeira. Depois, lavei o rosto, respirei fundo e olhei para cima. A lua tinha aparecido por entre as nuvens. Cheia, redonda, pálida. Aquela mesma lua que agora era usada como prova contra mim. Fechei os olhos por um instante, tentando entender o que viria depois. Eu não podia voltar. A vila não me queria mais. Para eles, eu era o lobisomem. Mesmo que eu não fosse. Mesmo que nunca tivesse feito mal a ninguém.
Comecei a pensar numa rota de fuga. Talvez seguir pela trilha velha até a serra, ou buscar abrigo na casa abandonada do tio Juca, que ficava depois do Campo Seco. Ninguém ia procurar lá, pelo menos não por agora, mas antes que eu pudesse me mover, ouvi um som atrás de mim, um estalo, um galho quebrado. Gelei, virei o rosto devagar e vi um vulto. Alguém me observava. Eu sabia que ia te achar, disse a voz, grave. Era Tião. E atrás dele vinha Curió rosnando baixo. Ele estava com a faca na mão, os olhos brilhando com a mesma luz que acusavam em mim. Tião, falei, com a voz falhada. Tu não sabe o que está fazendo. Sei sim, ele respondeu, se aproximando. Tô salvando a vila. Eu não sou o bicho, Tião. Tu me conhece. Conheço nada. O que eu conheço morreu faz tempo. Hoje tu é outra coisa. Uma coisa ruim. Curió avançou 2 passos, os dentes à mostra. Tião, pelo amor de Deus, mas ele não quis escutar. Foi aí que, do nada, outra voz surgiu, do alto da trilha. Tião, para com isso. Era Dona Mariquinha. Trazia uma lamparina na mão e os olhos arregalados de quem viu demais. Tu vai matar um homem inocente? Tião hesitou. Ele é o bicho, Mariquinha. Eu vi ele com sangue. Vi com meus próprios olhos. E eu vi o senhor batendo no seu próprio irmão por causa de cachaça. Isso faz de tu um monstro também? O silêncio foi pesado. A gente não queima ninguém sem prova, Tião. Senão, vira selvagem. E aí, quem é o bicho? Tião ficou parado por um tempo, a mão ainda firme na faca. Mas depois, respirou fundo, baixou a arma e chamou Curió de volta. Isso não vai acabar aqui, murmurou. Isso ainda vai voltar. E foi embora. Fiquei ali, ajoelhado na água, sem saber se agradecia ou chorava. Dona Mariquinha se aproximou, me olhou nos olhos. Se esconde, some por uns dias, deixa esse povo esfriar a cabeça. Assenti. E ali, naquele escuro, entendi que a pior parte daquilo tudo não era o medo de morrer. Era o medo de não ser mais visto como humano. Tudo começou com um bode morto. Era do Zé Bicudo, um homem conhecido por ser sovina, desconfiado e barulhento. Quando achou o bicho estraçalhado perto da cerca do chiqueiro, saiu pela rua feito doido, gritando que aquilo não era ataque de cachorro, não era onça nem coisa que se explicasse com lógica. Ele dizia que o bicho estava aberto no meio, como se tivesse sido cortado com uma navalha afiada. E o mais estranho, o coração do bode tinha sumido, ninguém achou. Isso é trabalho de coisa ruim. Ele berrava na feira, batendo com a bengala no chão. Isso é maldição, ou é lobisomem. A palavra lobisomem se espalhou com a mesma rapidez que o cheiro de carniça em dia quente. O povo da vila já vivia ressabiado com histórias antigas, contadas pelos mais velhos, de tempos em que monstros vagavam por entre as matas nas noites de lua cheia. Alguns diziam que era só lenda, mas bastou aquele bode morto para trazer tudo de volta à tona. Na semana seguinte, mataram a porca de cria da Dona Adélia, um bicho enorme, pesado, forte, que mesmo em parição era arisca e de difícil queda. Acharam ela de barriga aberta, com os leitõezinhos mortos ao lado, como se tivessem sido arrancados. Foi uma cena feia, difícil de esquecer. Dona Adélia chorou. E o povo ficou em silêncio, assistindo o enterro dos restos do animal com o mesmo respeito que se enterra gente. É o mesmo corte, igualzinho ao bode. Alguém murmurou. E sem coração, confirmou outro. A desconfiança virou medo. O medo virou conversa e a conversa, boato. Os homens começaram a sair armados de noite. As mulheres trancavam as portas cedo. As crianças passaram a dormir na cama dos pais. E o padre fez uma missa especial no domingo, falando de fé, proteção divina e vigilância contra o mal. Quando encontraram o bezerro do compadre João morto, com os olhos arrancados e o corpo virado ao avesso, não teve mais volta. O povo já não duvidava.
Para eles, a vila estava amaldiçoada. Isso é coisa de lobisomem. Não tem outro nome. E aí, como sempre acontece quando o medo cresce mais do que a razão, começaram a procurar alguém para culpar. Não demorou muito até olharem para mim. Não era preciso muito. Eu já carregava nas costas o fardo de ser diferente. Morava afastado, num sítio esquecido. Desde que meu pai morreu, preferia o silêncio da mata ao barulho da vila. Caçava meu próprio alimento, plantava meu milho, pescava no açude. Não participava das festas, não frequentava a igreja, não me metia na vida de ninguém. Pro povo, isso bastava. Começaram com cochichos. Vi ele andando de noite, voltando da mata. Ouvi dizer que ele fala sozinho. Dizem que ele conversa com bicho. Tem olho esquisito, não é olho de gente. Teve até uma mulher que jurou ter visto minha silhueta na beira da estrada, andando de 4. Outra disse que sonhou comigo, peludo, com dente de fera e uivando para a lua. E por mais absurdo que pareça, era nesses sonhos que o povo se agarrava como se fossem provas. Uma tarde, voltando do mato, passei por um grupo na rua. Um menino me apontou e disse alto: "Mainha, foi ele que eu vi no sonho. Ele era o bicho." O silêncio que se seguiu foi pior que grito. Todos me olharam como se eu fosse praga. No dia seguinte, me negaram pão na padaria. O padeiro, que antes me cumprimentava, virou a cara e disse que o forno estava quebrado. A mulher da bodega, que sempre me vendia fiado, disse que não podia mais, que o marido estava mandando não vender para quem era duvidoso. Aos poucos, fui virando um fantasma que todo mundo via, mas ninguém queria perto. Teve um dia em que me encarei no espelho pequeno que ficava pendurado na parede da cozinha da casa. O rosto era o mesmo, mas havia algo nos olhos, não maldade. Era tristeza, uma solidão cansada que grudava na pele como poeira de estrada. Na semana em que tudo explodiu, uma beata me chamou de canto, de Ritinha, mulher de oração, que sempre usava o terço no pulso e vivia falando de Deus. "Se for verdade o que estão dizendo, meu filho, se for tu mesmo," ela murmurou, sem olhar nos meus olhos. "Só some. Some antes que façam pior." "A senhora acha que sou o quê, dona Ritinha?" Perguntei, tentando conter o tremor na voz. "Eu não sei, mas sei que o povo, quando acredita numa coisa, não precisa mais de verdade, só de um nome. Naquele dia, resolvi me afastar ainda mais. Só ia na vila quando precisava de água ou sal. Mas nem isso adiantou. Foi numa manhã de domingo que me viram voltando da mata com o facão sujo de sangue. Eu tinha matado um tatu grande e o sangue respingou no meu braço, no peito da camisa. Não me preocupei, era o de sempre. Mas foi o bastante. A mulher do padeiro me viu de longe. Estava com uma lata de leite na mão. Ela parou, arregalou os olhos e gritou: "É hoje! Hoje é lua cheia! Ele tá sujo de sangue!" Começou ali. Um grito, uma certeza. Em meia hora, o povo estava reunido na praça com lanterna, faca, pedaço de pau, rosário e cachorro. Alguns estavam de olhos vermelhos, outros com o rosto pintado com cruz. Vi gente que eu conhecia desde criança olhando para mim como se eu fosse uma aberração. Tentei explicar, mas ninguém quis ouvir. "Tu vai explicar no inferno!" gritou um. "Mostra tua forma, bicho!" gritou outro. Um deles avançou e eu corri. Corri com o sangue ainda fresco no braço, com o facão pendurado na cintura e o coração explodindo no peito. Agora, deitado na terra, escondido entre raízes, enquanto as lembranças vinham enrajadas, eu sentia a garganta seca, a pele arrepiada. O barulho dos passos e das vozes se afastava aos poucos, mas o medo não. O medo continuava colado em mim. Pensei nos rostos que vi naquele dia. O de Tião, que eu ajudei a tirar o carroça do atoleiro no verão passado. O de Dona Ritinha, agora de olhos baixos, sem coragem de me defender. O de Zé Bicudo, gritando que era justiça.
Justiça. Que palavra estranha na boca de quem já decidiu que você é culpado. Eu não dormia há 2 dias. Desde que fugi da vila, vinha pulando de esconderijo em esconderijo, tentando sobreviver. A comida já tinha acabado. A água do córrego era pouca, barrenta. O corpo doía, a cabeça latejava, mas nada doía mais do que saber que eu não tinha mais casa. Minha casa, meu pedaço de chão, o lugar onde enterrei meu pai e plantei meu milho, agora era território inimigo. Eles queriam me apagar da história, como se eu nunca tivesse existido. Como se eu fosse mesmo uma criatura, um erro. Naquela noite, quando a lua subiu inteira no céu, eu levantei devagar do esconderijo. Estava fraco, mancando-se, mas firme. Olhei para o alto e murmurei: se eu fosse mesmo um bicho, tinha feito pior. Não ia mais voltar para a vila. Não dava. Mas também não ia morrer ali, escondido como um rato. Decidi seguir para a serra. Sabia que lá tinha uma casa velha, abandonada, que meu tio Juca deixou depois que enlouqueceu. Ninguém ia me procurar lá, pelo menos por um tempo. Comecei a andar, lento. Cada passo era uma dor. O corte no joelho latejava, as costas ardiam. Mas continuei. A cada passo, deixava um pedaço de mim para trás. O nome, a história, a vida que tive. Não era só fuga, era exílio. E no fundo, uma pergunta me corroía. Quantos mais seriam acusados depois de mim? Porque, se não achassem mais bicho morto, talvez dissessem que eu era o culpado e tudo acabou. Mas, se os ataques continuassem, e eu sabia que iam precisar de um novo nome. E mais um, e mais um. Não era sobre mim, nunca foi. Era sobre o medo. Passei a noite fugindo. De novo, mas agora não era só da vila, nem do povo com suas tochas improvisadas e gritos de maldição. Era de mim mesmo, do que eu podia virar, do que eles tinham me transformado e do que eu ainda podia fazer se o desespero apertasse mais. A lua lá em cima parecia zombar da minha dor, cheia, branca, parada, como se dissesse: tá vendo? Não tem para onde correr. Eu tô sempre te seguindo. Corri pela roça seca, as espigas de milho já murchas, quebradas pelo vento e pelo abandono. Me escondi embaixo de uma carroça velha, cheia de ferrugem e ninho de marimbondo. Mas não fiquei muito. Meu corpo doía, coçava, suava frio. A sede era pior que a dor. O estômago já tinha esquecido o gosto de comida. Estava vivendo só de adrenalina e medo. Os gritos não paravam. Se espalhavam pela noite como praga. Ache ele. Se a gente pegar, amarra no poste, mata que é o bicho, fede a enxofre, é filho do cão. Nessa hora, ouvi um cachorro chorar de dor. Um latido interrompido no meio. Parecia ter pisado em alguma armadilha, ou se enroscado em arame farpado. O povo xingou alto, gritou mais ódio, mais raiva, mais fogo no sangue. A caçada se confundia com vingança. Atravessei um riacho raso, pisando em pedras lisas que quase me derrubaram. A água gelada fez meu corpo estremecer e o joelho ferido abriu de novo. Vi o sangue se misturar com a correnteza. Por instinto, me abaixei e lavei o rosto, bebendo em goles rápidos, desesperados. Um gosto de barro, mas era melhor do que nada. Segui em frente, passando por um campo de pasto esquecido. A cerca estava caída. A casa mais próxima ficava a uns bons 2 quilômetros dali, mas havia um velho curral de madeira podre mais adiante. Conhecia bem aquele lugar. Um abrigo usado por vaqueiros em tempos de chuva forte. Um canto que ninguém visitava fazia anos. Me arrastei até lá com o resto de força que me sobrava. Entrei devagar, empurrando a porta torta com o ombro. O cheiro era de mofo, cocô de bicho e solidão, mas servia. Me joguei num canto, entre palhas secas e pedaços de pano velho. O corpo finalmente cedeu. Não sei quanto tempo dormi. Foi pouco, mas foi como apagar. Quando acordei, os sons estavam mais perto.
Gente chamando meu nome, outros gritando bicho maldito. A luz da manhã ainda não tinha nascido, mas a mata já clareava com a névoa azulada que antecede o dia. Levantei com dificuldade. O corpo inteiro latejava e o corte do joelho agora ardia como brasa. Respirei fundo, tentando entender aonde mais eu podia ir. Já tinha passado por 3 trilhas diferentes, atravessado 2 riachos, pulado cerca, rolado em lama, pisado em espinho, e ainda assim eles estavam atrás de mim, como se eu tivesse deixado um rastro invisível que só o ódio conseguia seguir. O som de um sino distante tocou. Era da capela da vila. Devia ser umas 5 da manhã. Pensei em me entregar, por um segundo. Pensar não custa. Talvez se eu dissesse cara a cara que não era o que achavam, que não era monstro, que era só um homem tentando viver. Talvez me escutassem, talvez me olhassem nos olhos e vissem alguma verdade ali. Mas a lembrança da última vez que tentei falar me cortou a esperança pela raiz. Eles não queriam explicação, queriam sangue. Ouvi passos se aproximando. Vozes. 5, 6 pessoas. Pulei a janela dos fundos. Caí com força. Rasguei o braço num prego enferrujado. Continuei correndo mesmo assim. O corpo já não obedecia direito. Eu era só cansaço e medo. Um zumbi sem alma, empurrado pela vontade de não morrer. Corri até a beira de um matagal e ali me escondi de novo. Atrás de mim, os cabras chegaram no curral. Ouvi tudo. Ele estava aqui. Sente o cheiro? Tem sangue no pano. Ele está ferido. Não vai longe. Hoje a gente mata esse infeliz. Fiquei quieto, encolhido. E quando achei que iam me achar, uma das mulheres que veio na busca falou: "Eu não sei, não. E se a gente estiver errando?" A voz dela era baixa. A dúvida dela soava como pecado. "Cala essa boca, mulher", respondeu um homem. "Tu quer proteger esse demônio agora? Mas e se for só um homem? E se a gente estiver caçando um inocente?" Silêncio. Por um segundo, um único segundo, parecia que aquela voz ia fazer sentido. Mas Tião, o mesmo de sempre, respondeu com ódio puro: "Se for homem, vai pagar por ter causado tudo isso. Se for bicho, vai morrer do mesmo jeito. Já passou da hora." E seguiram para outro lado. Mais longe, a respiração me voltou aos poucos. O coração ainda batia alto, mas o perigo tinha passado por hora. Me levantei com dificuldade. O sangue do braço tinha escorrido até a palma da mão. Peguei um pano sujo no chão, enrolei, amarrei apertado. Eu precisava sair dali. Mas para onde? A única saída era atravessar o brejo até o pé da serra. Era um caminho difícil, perigoso, cheio de bicho peçonhento. Mas era o único lugar que ninguém ia pensar em procurar logo de cara. O povo evitava aquele brejo como se fosse maldito. E talvez fosse mesmo. Mas eu já estava maldito também. Então dava no mesmo. Comecei a andar devagar. Cada passo era uma dor nova. O barro sugava os pés. Os espinhos rasgavam a calça. A noite ia dando lugar a uma luz fraca, acinzentada. O dia chegava, mas comigo só vinha mais exaustão. Quando cheguei na parte funda do brejo, vi uma sombra do outro lado. Uma criança. Sim, uma criança. Ela me viu. Eu travei. Era uma menina pequena, uns 7 ou 8 anos. Cabelinho bagunçado, vestido manchado de lama. "Moço, cê é o lobisomem?" Ela perguntou, sem medo. A voz dela foi como uma faca. Não por ser agressiva, mas por ser limpa, ingênua. "Eu sou só um homem", respondi, com a voz rouca. "Mas estão dizendo que você vira bicho na lua." Me ajoelhei, cansado, exausto, olhando nos olhos dela. Já me disseram tanta coisa, mas ninguém quis saber quem eu sou de verdade. A menina piscou. Olhou para as minhas feridas. "Você está sangrando. Eu tenho um curativo, quer?" Abri um sorriso triste. Balancei a cabeça. "Não, menina. Obrigado. Vai para casa. Esse lugar não é seguro."
Ela me olhou por mais um segundo, depois correu, desapareceu no mato, e eu fiquei ali, ajoelhado na beira do brejo, sentindo o corpo ceder. Fechei os olhos e pensei em tudo, no meu pai, na minha mãe, que eu mal conheci, no tempo em que eu era só um cabra simples, querendo plantar, colher, viver em paz. Na vila, agora transformada numa boca faminta por tragédia. No povo que trocou fé por fúria. Ali eu entendi de vez. Eles não estavam mais caçando um lobisomem. Eles estavam caçando alguém para justificar o próprio medo. E eu era a desculpa perfeita. Me acharam quando o corpo já não tinha mais força para continuar. Tentei atravessar o brejo até o começo da serra, como planejei, mas o barro me puxava para baixo como se tivesse vida própria. As pernas falhavam. O sangue seco se misturava com o suor, e o mundo parecia girar em volta de mim. Eu me agarrava em qualquer coisa, raiz, pedra, galho podre, até que as mãos falharam também. Caí de cara na lama. Tentei levantar, mas a vista escureceu por um instante. Respirei com dificuldade, o peito queimando. Foi aí que ouvi passos, vários, gente correndo. Os gritos me alcançaram antes das mãos. Ali, eu vi se mexendo. É ele! Pega! Corre! Quis levantar, reagir, correr. Mas o corpo não respondeu. As últimas forças me abandonaram como tudo o que eu já tinha tido na vida. Vi sombras me cercando, lanterna na cara, mãos me puxando. Alguém me deu um chute no estômago. Tu achou que ia fugir? Foi? A dor me fez vomitar lama e ar. Vi rostos conhecidos em volta, homens que cresceram comigo, uns que dividiram farinha comigo na seca do ano passado, agora todos de cara fechada, olhos duros. Um deles me deu um soco, outro puxou meu cabelo. Fui arrastado sem nem conseguir gritar. Bicho desgraçado, vai pagar pelo que fez com os animais e com a nossa paz. Me jogaram numa carroça velha. Alguém amarrou minhas mãos com corda de sisal, apertada, cortando a pele. Um deles puxou minha cabeça para trás e olhou nos meus olhos. Cadê teus dentes de fera, hein? Cadê o uivo? Não respondi. Já nem conseguia mais. O mundo girava. A carroça começou a andar e eu sentia cada buraco da estrada como se fossem golpes. Enquanto íamos, mais gente se juntava. Crianças, mulheres, homens. A notícia corria mais rápido que cavalo solto. Pegaram o lobisomem. Vai ter julgamento. A vila inteira parecia em festa, mas não era uma festa de alegria. Era de sangue, de vingança. Era como se aquele momento fosse esperado por anos, como se eles precisassem disso mais do que comida. Me arrastaram até o centro da praça. Eu via tudo borrado, mas sentia o calor das tochas, o cheiro de álcool, o peso dos olhos. Alguém gritou, amarra ele no poste. Fui jogado de joelhos. Um tronco de madeira no meio da praça, usado para amarrar boi brabo. Agora era meu destino. Apertaram minhas mãos nas costas, me prenderam com corda e fita. Minhas pernas mal se sustentavam, mas a raiva deles me mantinha em pé. Alguém jogou galho seco aos meus pés. Vi mãos despejando cachaça. O cheiro de fogo iminente me subiu pelas narinas. Vamos acabar com isso agora! Gritou Tião, o mais furioso de todos. Ele é o bicho. Ele matou nossos animais. Ele botou medo nas nossas crianças. E hoje a gente bota fim nessa peste. Não tem prova, gritou uma mulher lá atrás. Era a mesma que dias antes perguntou. E se a gente estiver errando? A multidão se calou por um segundo. Tião virou para ela. Tu acha que a gente vai esperar ele matar um de nós? É isso que tu quer? Ela baixou a cabeça, mas não respondeu. O povo se inflamou de novo. Começaram a gritar. Queima! Faz justiça! Expulsa o demônio! Tião se aproximou com uma tocha acesa. Parou a um passo de mim. Olha bem para mim. Se for homem, vai morrer limpo. Se for bicho, grita, uiva, mostra tua forma. Ele ergueu a tocha. Foi nesse instante que uma voz fina, pequena, mas forte, cortou o ar como navalha.
Mas ele tem olho de gente. Todos se viraram. Era a menina do brejo, a mesma, com o vestidinho sujo, o cabelinho despenteado. Ela estava na beira da roda, sozinha, mas firme. Ele me falou: ele não é bicho, é só um homem machucado. O povo murmurou. Uns riram, outros franziram a testa. Quem deixou essa menina aqui? Gritou Tião, irritado. Tira ela daqui. Mas a menina não se moveu. Foi quando Dona Mariquinha apareceu. Saiu de trás de uma das barracas, com o terço enrolado na mão e os olhos cheios de raiva. Vocês estão malucos? Vão queimar um homem sem prova nenhuma? Mariquinha, sai da frente, avisou Tião. Eu vi tu bater em gente por menos. Eu vi tu mentir. Vi tu levantar falso. Não vou deixar queime ninguém aqui hoje. Tu tá defendendo um lobisomem? Eu tô defendendo a justiça. Porque se hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um. Mais murmúrios. Alguém lá no fundo disse: mas e os bichos mortos? Mariquinha respondeu: procurem direito. Antes de matar. Antes de virar fera igual ao que vocês dizem que ele é. A multidão hesitou. Tião ainda segurava a tocha, mas a chama tremia. Soltem ele, disse ela, firme. Agora. Ninguém se mexeu por um momento. Depois, lentamente, um dos homens abaixou a faca. Outro apagou a tocha no chão. O clima mudou. O fogo da raiva foi se apagando como brasa molhada. Tião cuspiu no chão. Vocês vão se arrepender. E saiu. Demoraram para me soltar. Uns ainda discutiam, outros só olhavam calados, mas soltaram. As cordas caíram. Meus braços despencaram sem força. Dona Mariquinha se ajoelhou ao meu lado. Consegue andar? Assenti. Com dificuldade. Ela me ajudou a levantar. Tu não pode ficar aqui. Eles estão cegos. Eu sei. Vai embora, vai longe, some. Eu queria falar mais, agradecer, chorar, mas não saiu nada. Ela me deu uma sacola com um pouco de comida, um cantil de água e um pano limpo. Vai com Deus, filho. Fui. Deixei a praça sem olhar para trás. A vila ficou em silêncio. E enquanto andava, mancando, sangrando, com o corpo destruído, uma certeza queimava dentro de mim. Eles não queriam a verdade. Queriam um culpado. E naquele dia, o fogo não pegou. Mas a chama da dúvida ainda vivia neles. E um dia, ela podia voltar. Não olhei para trás. Os olhos ardiam. O corpo pesava como se eu carregasse o mundo nas costas. Mas meus pés continuaram se arrastando estrada afora, como se fossem guiados por alguma força que não era mais minha. Um passo, depois outro e mais outro, sem rumo certo. Só a certeza de que para lá eu não voltava mais. O sol nascia devagar, tímido, tingindo o céu de um laranja sujo, e eu me sentia como a própria paisagem, gasto, rachado, empoeirado. As costas doíam, os braços estavam cobertos de marcas roxas e cortes mal curados, e a garganta ainda carregava o gosto da corda que me amarrou no poste. A lembrança do poste no centro da praça me vinha em flashes. Aquilo era para Boi Bravo, e usaram comigo. Os passos que eu ouvia agora eram só meus. Nenhum grito atrás, nenhuma tocha na mão, nenhum cachorro latindo. Mas ainda assim era como se o som da multidão morasse dentro da minha cabeça. Ecoava, batia como tambor, e junto vinha a voz do Tião. Se for homem, vai morrer limpo. Se for bicho, mostra tua forma. Ele queria me ver morrer de qualquer jeito. Homem ou monstro, pouco importava. O que ele queria era apagar minha existência, como se, me eliminando, ele resolvesse os próprios medos. E eu entendi ali, com o rosto ainda queimando da fumaça, que para eles não fazia diferença o que eu era. Para aquela gente, o importante era ter alguém para culpar. Eu fui só a figura que encaixava melhor na história. Um homem sozinho, calado, que preferia o mato à igreja, a caça à missa, que não sorria para todo mundo, que não puxava conversa na venda, que não fazia parte de roda nenhuma.
Um homem assim vira lenda fácil. A estrada que seguia era velha, pouco usada, cheia de buraco e mato crescendo pelos cantos. O tipo de caminho que quase ninguém pega, só os que querem desaparecer. E eu queria. Cada passo me afastava da vila, das casas pequenas, das vozes que só sabiam repetir o que ouviam, das mãos que não hesitaram em me bater sem saber por quê. O destino era vago. Pensei em seguir até as serras do outro lado do açude velho. Lembrei da casa de pedra que meu tio Juca deixou, depois de enlouquecer e sumir no mundo. Diziam que a casa era assombrada. Ninguém chegava perto. Talvez fosse o lugar certo para quem agora era visto como assombração. Andei o dia inteiro. Às vezes parava para respirar, às vezes para enfaixar os pés com um pedaço de pano. Não comi. Só bebi água do cantil que Dona Mariquinha me deu. Aquela mulher salvou minha vida com meia dúzia de palavras. E com um gesto simples, ficar entre mim e o fogo. Me lembrei do olhar dela quando disse, se hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um. Na vila, vão dizer que ela ficou do lado do diabo, que defendeu o mal. Talvez a expulsem também. Talvez queimem sua porta, porque o medo, quando toma conta, não escolhe mais, só consome, queima tudo ao redor. No fim da tarde, cheguei na borda da serra. A subida era íngreme e meu corpo já não aguentava mais. Me joguei debaixo de um juazeiro seco e fechei os olhos. Dormi por pedaços, acordando com o menor estalo. Sonhei com gritos, com a fogueira acesa, com a menina do brejo dizendo, ele tem olho de gente. Acordei à noite com o som da mata ao redor. Grilos, corujas, o farfalhar do vento. Não era mais o barulho da vila, era o som do mundo vivo, natural. Mesmo com todos os perigos dali, era mais seguro do que o que deixei para trás. Caminhei mais por trilhas estreitas até ver o contorno da velha casa de pedra. Estava como eu lembrava, esquecida, com as janelas entulhadas e o telhado meio torto, mas ainda em pé, um abrigo. Entrei com dificuldade. A porta fez um rangido baixo, como se reclamasse da minha chegada. O cheiro era de mofo, terra e abandono. Encontrei um canto seco, joguei a sacola no chão e me sentei, deixando o corpo desabar. Lá fora, a lua brilhava de novo, cheia, redonda, silenciosa. Olhei para ela por um tempo, não com medo, mas com raiva, não dela, mas do que ela representava. Era só uma lua, mas para o povo da vila era sentença. Era o que bastava para que me vissem como monstro. A luz da lua não muda o que a gente é, só revela o que os outros querem ver. Pensei em escrever, deixar uma carta, um bilhete, contar o que aconteceu de verdade, para quando alguém um dia encontrasse a casa e achasse meu corpo ali. Mas não escrevi, porque entendi que não importa o que eu diga. Eles já tinham escolhido a versão da história que queriam acreditar. No fundo, a vila não precisava de mim para ter medo. Eles já tinham isso dentro deles. Eu fui só o espelho onde refletiram seus piores fantasmas. Talvez os bichos continuem morrendo. Talvez o verdadeiro culpado nunca seja encontrado. Talvez não haja culpado nenhum. Só fome, só natureza, só o ciclo da vida se repetindo. Mas vão continuar procurando um rosto para culpar. Sempre. Vão encontrar outro nome, outro homem calado, outra mulher que reza sozinha. Vão apontar, gritar, julgar, como fizeram comigo. Eu escapei da fogueira, mas por dentro, uma parte de mim queimou. A parte que ainda acreditava nas pessoas. A parte que achava que ser justo era o suficiente, que andar certo era escudo contra a injustiça. Não é. Ser justo não impede que te tratem como vilão. Não te protege do medo dos outros. Ali, sozinho naquela casa de pedra, com o corpo cortado e a alma vazia, entendi que não dava mais para voltar a ser quem eu era. E talvez isso fosse o mais triste de tudo. Eu sobrevivi, mas perdi o que me fazia homem. Na manhã seguinte, levantei com dificuldade, me apoiei na parede e olhei em volta. A casa ainda era um abrigo,
mas eu não sabia por quanto tempo. Talvez um dia voltem a me procurar. Talvez apareça outro bode morto, outro cachorro ferido. E de novo, alguém diga, é ele, o bicho voltou. Talvez tentem me caçar outra vez, ou talvez esqueçam, mas eu não esqueço. Não esqueço o rosto do menino que apontou para mim na praça e gritou, lobisomem. Não esqueço o gosto do sangue na boca quando me bateram. Nem o olhar da menina que, mesmo pequena, viu mais humanidade em mim do que todos os adultos juntos. Ela olhou nos meus olhos e disse, mas ele tem olho de gente. E era isso que me restava agora. Os olhos, a lembrança, a ferida e a vontade de seguir, mesmo sem saber para onde. Eu não era lobisomem, nunca fui. Mas, naquela noite, descobri que o verdadeiro monstro era o medo que mora dentro do povo. O pânico que transforma a gente em fera, que troca compaixão por fúria, que prefere queimar do que ouvir. E esse, sim, ninguém pode matar. Essa história mostra que, muitas vezes, o verdadeiro monstro não está naquilo que tememos ver, mas na maneira como reagimos ao medo dos outros. No fim, o que ficou não foi o lobisomem, mas o pânico que corrói a humanidade. E você, já se sentiu julgado ou perseguido sem ter culpa? Conta pra gente nos comentários, queremos saber sua história. E agora, não saia daí. A próxima história já está aparecendo na tela, pronta para te levar por mais suspense, emoção e reviravoltas que vão prender você do início ao fim.